Bom dia, tarde, noite, madrugada, pessoal, a depender do horário que você estiver assistindo. Canal Desmentindo aqui de volta. Hoje com Megali bostejando de novo. A Band News está não sei aonde, fazendo o programa deles, soltando as mentiras dele de fora do estúdio. Né? Então, falando merda ao ar livre, né? O que é pior, porque quando o Megali abre a boca, os cloroformes fecais se espalham pelo ar. Antes ficava concentrado no estúdio da Band, agora afeta a população toda. Não só o Megali, né? Os três aí. Mas vamos ver aí então. O que ele está falando de merda do Trump? As dele foram até mais assustadoras do que. Foram mais fortes do Foram que mais simplesmente... fortes. Ele disse que estamos procurando. A Larissa disse isso, né? Estamos buscando algo melhor do que um cessar-fogo. O que pode ser melhor que um cessar-fogo? Vamos lá. 13 segundos para ele falar merda, né? Então, assim. Fernando Moura continua sendo recordista. Aí eu vou pegar aqui o site da Band, que é a empresa que esse sujeito trabalha, tá? De 15 de janeiro, ou seja, o Megali teve 5 meses para ler esse artigo minúsculo e aprender alguma coisa antes de sair bostejando por aí, tá bom? Ele teve 5 meses para ler esse artigo. Vamos lá, aceitar os cookies. Após mais de um ano de conflito na faixa de Gaza, Israel e o grupo Hamas chegaram a um acordo de cessar fogo. Mas afinal, o que significa esta ação? Um cessar-fogo também pode ser chamado de trégua, uma vez que nada mais é do que um acordo no qual as partes envolvidas em um conflito interrompem as hostilidades. É importante notar que um cessar-fogo tem um caráter mais temporário que um armistício, que consiste em uma pausa mais longeva em uma guerra. Ou seja, o que é melhor que um cessar-fogo? Melhor que o cessar-fogo é o fim do conflito, o fim total do conflito. E aí o Trump fala que ele quer um fim real para o fim do programa nuclear do Irã, mais do que um cessar-fogo entre Irã e Israel. Ou seja, melhor que um cessar-fogo, o Megali, é o fim real do conflito. Qual é a dificuldade de um pretenso jornalista entender uma merda dessa, Megali? Fala para Selminho, qual é a dificuldade? Né? É lamentável ver alguém como Megali soltando uma imbecilidade dessa. E aí ele completa da seguinte maneira: vou pegar a frase certinha aqui. Se eles querem conversar, eles sabem onde me encontrar. Está se referindo aos iranianos. Deveriam ter aceitado o acordo quando estava na mesa. Isso haveria salvado muitas vidas. Eu agora, I don't feel in the mood to negotiate. Foi exatamente o que ele disse. Eu não me sinto afim de negociar. Tô sem clima pra negociar. Tô sem clima, não tô mais afim de negociar. E você vai negociar com um país absurdamente intolerante, um país que odeia os Estados Unidos, odeia Israel, tem materiais atômicos lá, estão sempre expulsando os comissários lá da ONU que vão verificar os materiais de bomba, a presença de bomba, a presença de urânio para fazer bomba, acho que é urânio que faz bomba, agora eu não lembro. E aí você acha que existe clima para negociar com um vagabundo desse? É assim que o presidente dos Estados Unidos se refere a um conflito que pode culminar com a Terceira Guerra Mundial. Ele se refere a Teherã da mesma maneira que se referiu e se refere a Gaza. Ocorre que Teherã não é Gaza. Teherã tem quem a defenda. As vidas iranianas valem exatamente o mesmo que as vidas palestinas. Que vagabundo, cara, que vagabundo. Megali, por que você não fala que Gaza, né? Porque ele está falando que Teherã tem quem os defenda. Que sujeito vagabundo, cara. Que sujeito mais vagabundo. Primeiro que Teherã não tem quem os defenda, porque Teherã
como eu disse no vídeo passado do Nando Moura, e até o Nando Moura mesmo falou isso, né? O relógio parado acerta 2 vezes. Os iranianos são oprimidos pelo próprio governo. Isso está em discussão aqui, Megali? Está em discussão que os iranianos são oprimidos pelo próprio povo? Então o Irã tem quem os defenda? Não, não. O governo do Irã não defende o povo, defende os próprios interesses. Defende as instalações nucleares secretas que eles têm ali, defende o programa nuclear que eles têm. É isso que o Irã defende. O Irã não defende o povo que ele tortura, o povo que ele assassina. Você está de sacanagem com a minha cara? Você está de sacanagem com a minha cara, Megali? Mas Teherã tem quem a defenda. Rússia, China, ficaram caladas, observando apenas o que está acontecendo? Não acredito. Por isso que eu repito que a gente viu uma charge que serve para fazer graça, mas às vezes a crítica mais contundente vem do humor mesmo, né? Que era uma figurinha ali com a bandeira da Alemanha no peito, dizendo como ousam começar uma terceira guerra mundial sem mim. Porque é isso que está diante de nós. É algo muito sério. Puta que pariu, caramba. É uma terceira guerra mundial porque estão atacando pontos estratégicos no Irã. E os países ali em volta não são aliados do Irã, não estão exatamente correndo para defender o Irã. Então o Megali está falando uma merda astronômica. Quando você vem aqui no site da CBS News, o Trump está dizendo que ele quer um fim real para o programa nuclear do Irã. Outra coisa, ele fala que Gaza não tem quem a defenda. É bom lembrar que Gaza é vítima do Hamas e o Hamas usa Gaza, a população de Gaza como escudo humano, usa o hospital para atacar o Israel, usa escola. Então você tem uma escola ali, os caras correm lá para dentro e começam a atirar lá de dentro. Gaza é um povo que é refém do Hamas, assim como o povo iraniano é refém do governo do Irã. Quem é que tem alguma dúvida disso? Aí ele fala, eu não falei que estava procurando por um cessar-fogo. Eu estou procurando por alguma coisa melhor que o cessar-fogo, o Trump falou. E aí, melhor que o cessar-fogo é o fim do conflito total, e a manchete fala que ele quer acabar com o programa nuclear do Irã. Isso não é muito melhor que o cessar-fogo? Tirar a capacidade atômica de um país que odeia o Ocidente, que odeia Israel, que odeia os Estados Unidos, cujos governantes acreditam na lei islâmica que defende a jihad, que é exatamente você expandindo até você ter o mundo inteiro sobre a jihad. Então eu acho que isso é muito melhor, né? Acabar com o programa nuclear do Irã é muito melhor que o cessar-fogo. E tratado de uma maneira muito ligeira pelo presidente da maior potência nuclear do planeta. Eu não me sinto à vontade, agora eu não quero, não estou afim de negociar. Vê lá se isso são palavras de um presidente dos Estados Unidos para se referir a algo tão grave quanto um conflito entre Israel e Irã. Mas são essas as palavras que vêm da... E se você acompanhar as notícias, aí está aí o Megali bostejando, mas se você acompanha as notícias, você vai ver que o Trump ele vai ficar menos tempo no G7 exatamente para se dedicar a esse conflito. Então, o Megali ele distorce, ele mente, ele dá ataquinho de pelanca. É lamentável que a gente tenha alguém como o Megali no rádio que atinge assim milhares, se não milhões de pessoas. É absolutamente lamentável. Eu lamento muito pelo jornalismo brasileiro, que tem figuras como Luiz Megali, figuras como Sheila Magalhães, figuras como Carla Bigato,
figuras como Eduardo Oineg, figuras como Adriano Araújo. Eu lamento profundamente que o nosso jornalismo tem esse tipo de gente. Por isso hoje eu vou pedir para vocês fazerem aquelas ações que me ajudam. Comenta, se inscreve, dá o likezinho, compartilha, beleza? Para você é rapidinho, não te custa nada, para mim faz muita diferença. Tamo junto e até a próxima aí. Tchau, tchau.